Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Despertar Quântico. Hoje vamos falar sobre novas evidências que comprovam os efeitos da energia quântica na nossa mente e o quanto nosso pensamento pode moldar essa energia. É a ciência cada vez mais próxima de comprovar que existe um universo desconhecido a ser explorado, no qual temos um poder inimaginável. Mas antes, aquele lembrete. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e curta o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Novas evidências de efeitos quânticos no cérebro. O laureado com o Nobel Roger Penrose é amplamente considerado um dos físicos mais brilhantes vivos, com suas contribuições que vão de buracos negros à cosmologia, e defende a sua ideia de que a consciência é causada por processos quânticos. A maioria dos cientistas descartou isso como uma excentricidade curiosa. Um cara como Penrose tem direito a pelo menos uma teoria maluca sem ser rebaixado do clube dos supergênios. O argumento mais comum contra sua ideia é que os efeitos quânticos não poderiam durar tempo suficiente em um ambiente tão quente e caótico quanto o cérebro. Mas um novo estudo revelou que a molécula principal sugerida por Penrose para essa atividade quântica realmente apresenta atividade quântica em grande escala. Então, será que Penrose estava certo? Você é uma entidade quântica? A história começa com Roger Penrose, ainda jovem, assistindo a uma palestra sobre os teoremas da incompletude de Gödel. Esses teoremas matemáticos, propostos pelo lógico Kurt Gödel, demonstram os limites da prova. O primeiro teorema da incompletude diz que, para qualquer sistema formal matemático consistente, capaz de expressar aritmética básica, existem declarações verdadeiras nesse sistema que não podem ser provadas usando as regras do próprio sistema. Aqui está um exemplo de uma declaração não provável. Esta declaração não pode ser provada. Verdadeira nesta linguagem. Agora, imagine um algoritmo que pudesse buscar todas as combinações de expressões na linguagem natural em questão até encontrar uma que provasse essa declaração verdadeira. Esse ato tornaria a declaração falsa, mostrando que o sistema é inconsistente. Por outro lado, se o algoritmo não conseguisse encontrar tal expressão, isso demonstraria que a declaração que diz que esta declaração não pode ser provada é verdadeira, mas não provável. Portanto, ou o sistema é inconsistente ou contém declarações verdadeiras, mas não prováveis, ele é incompleto. Linguagens naturais certamente são inconsistentes, mas a matemática é projetada para ser perfeitamente autoconsistente, o que significa que é incompleta. E já que qualquer sistema algorítmico geralmente é baseado na matemática, como a computação clássica, esses sistemas também devem ser incompletos, segundo Kurt Gödel. Mas Penrose argumenta que os humanos conseguem provar o não provável. Por exemplo, matemáticos parecem capazes de ter certeza do valor de verdade de certas conjecturas, mesmo sem uma prova matemática formal. E às vezes, essas provas formais podem nem existir. De acordo com Penrose, isso significa que nosso processo consciente de saber não vem de um processo limitado pela incompletude de Gödel. Ele não é algorítmico ou computacional. Penrose vai além e diz que isso implica que a consciência em si não pode emergir de processos puramente computacionais. Ideias semelhantes foram articuladas pelo filósofo John Lucas. Então essa ideia de que a consciência não é computação clássica por causa da incompletude de Gödel é chamada de argumento de Penrose-Lucas. Há muitas objeções a esse argumento, por exemplo, que é um erro equiparar nosso senso de saber a uma prova formal. Afinal, é possível achar que você sabe algo, mas estar errado. Ou que, mesmo se tivermos habilidades de raciocínio super Gödel, é um salto ligar isso à consciência. Vamos para a parte estranha. Se não somos computadores clássicos, o que somos? Penrose argumenta que o único lugar onde talvez possamos encontrar um tipo de computação, processamento de informações ou algo do tipo que esteja livre dos limites da incompletude de Gödel é, talvez você já tenha adivinhado, a mecânica quântica. A mecânica quântica descreve o mundo do muito pequeno. Objetos quânticos, como partículas subatômicas ou até mesmo moléculas, podem apresentar comportamentos muito estranhos. Suas propriedades, como localização ou velocidade, tendem a não ser bem definidas. Eles podem existir em múltiplos estados ou até mesmo em múltiplos lugares ao mesmo tempo, no que chamamos de superposição quântica.
E essas propriedades quânticas difusas podem estar correlacionadas com outros objetos quânticos de uma maneira misteriosa chamada emaranhamento quântico. Isso tudo é algo que já explicamos antes. Não é difícil forçar um objeto quântico a abandonar sua difusão quântica e assumir valores bem definidos. Tudo o que você precisa fazer é medi-lo. A medição faz com que um objeto em superposição de múltiplos estados escolha um desses estados aleatoriamente, eliminando qualquer emaranhamento. Dizemos que a medição colapsa a função de onda, onde a função de onda é o objeto matemático que define a distribuição dos possíveis resultados dessa medição. Após a medição, um único resultado é escolhido, e a função de onda colapsa para esse valor único. Exatamente o que causa esse colapso ou mesmo o que define precisamente uma medição não é conhecido, mesmo 100 anos após a descoberta da mecânica quântica. Chamamos esse mistério de o problema da medição. Uma coisa que sabemos sobre o colapso da função de onda é que ele parece incluir um fator verdadeiramente aleatório. Os resultados das medições são escolhidos pelo lançar dos dados, embora sejam dados ponderados pela forma da função de onda. Portanto, se um evento é verdadeiramente aleatório, quase por definição, não há algoritmo que possa determinar perfeitamente seu resultado. Assim, Penrose argumenta que o resultado de qualquer computação ou processamento de informações realizado por um sistema quântico envolvendo o colapso da função de onda é não algorítmico, no sentido de que o resultado não pode ser previsto dentro do framework de qualquer sistema matemático do tipo Gödel. Portanto, não está necessariamente sujeito à incompletude de Gödel. Por isso, talvez o raciocínio consciente tenha um componente quântico. Há várias críticas a essa linha de raciocínio, por exemplo, a computação quântica ainda algorítmica, de certa forma, mesmo que não seja algorítmica no sentido clássico. Além disso, não está claro como a introdução de um processo aleatório livra alguém das restrições de Gödel da maneira que Penrose precisa. Outra crítica comum é que Penrose caiu na falácia de Holmes. Citando o grande Sherlock Holmes, quando você elimina tudo o que é impossível, então o que sobra, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Na verdade, o próprio Penrose citou Holmes para justificar o raciocínio de que, se a consciência não pode ser explicada pelas coisas que entendemos, então deve ser explicada pela outra grande coisa que ainda não entendemos, mecânica quântica e o problema da medição. Mas isso pressupõe que Penrose eliminou de forma abrangente, ou está mesmo ciente, de todos os outros mistérios candidatos, o que parece presunçoso. Por outro lado, estamos falando de Roger Penrose, então talvez ele realmente tenha feito um censo completo de todos os mistérios e esteja justificado em aplicar o raciocínio sherlockiano à consciência. Uma última objeção, e a que finalmente nos levará ao novo resultado, é que o comportamento quântico geralmente só é observável nas condições mais puras. Tipicamente, isso ocorre em partículas subatômicas individuais ou em pequenas coleções, cuidadosamente isoladas do ambiente. Estados quânticos decaem extremamente rápido, a menos que estejam em um vácuo ou em temperaturas próximas ao zero absoluto. E quanto mais partículas estão envolvidas em um estado quântico, mais facilmente esse estado é destruído. É por isso que construir computadores quânticos é tão difícil. O interior do cérebro está longe de ser um ambiente puro, é quente, viscoso e parece ser completamente macroscópico e clássico. Para realizar o tipo de processamento de informação quântica que o argumento Penrose-Lucas exige, um estado quântico coerente precisaria ser mantido por períodos muito mais longos e envolver muito mais partículas do que deveria ser possível em nossos computadores de carne. Penrose publicou sua ideia pela primeira vez no livro A Nova Mente do Rei, mas, na época, não tinha ideia de como cérebros poderiam realizar processamento quântico. Foi então que surgiu Stuart Hameroff. Hameroff é um anestesiologista que desenvolveu, desde jovem, uma fascinação pela consciência e, mais tarde, pelo estudo de uma estrutura molecular dentro da célula chamada microtúbulos, que ele suspeitava poderem estar envolvidos nesse processo. Os microtúbulos são pequenos tubos que desempenham muitos papéis em todas as células do corpo. Eles são uma parte fundamental do esqueleto das células eucarióticas, o citoesqueleto, estabilizando sua forma. Eles atuam como esteiras rolantes, transportando proteínas. Também desempenham um papel crucial ao separar os cromossomos durante a divisão celular. Estão constantemente sendo montados e desmontados, adaptando-se às necessidades da célula em determinado momento. Uma única célula pode conter bilhões de microtúbulos. Os microtúbulos também possuem uma estrutura extremamente regular, quase como um cristal. Eles são compostos por moléculas de tubulina alternadas de dois tipos diferentes.
Essas moléculas têm polaridades que podem apontar em direções opostas. Essa estrutura levou Hameroff a pensar que talvez os microtúbulos pudessem funcionar de alguma forma como computadores moleculares, ou pelo menos, como meio de armazenamento de informações moleculares. Acrescente a isso mais 2 indícios. Microtúbulos são mais abundantes e estruturalmente diferentes nos neuronídeos do que em qualquer outra célula. Além disso, há evidências de que anestésicos podem agir desativando os microtúbulos, desativando, assim, a consciência. Portanto, não é tão absurdo que Hameroff tenha se perguntado se essas moléculas poderiam, de fato, desempenhar algum papel fundamental na consciência. E então Hameroff leu a Nova Mente do Rei e entrou em contato com Penrose com a ideia de que os microtúbulos poderiam ser candidatos a esse processador de informação quântica dentro dos neurônios. Isso aconteceu no início dos anos 1990. Desde então, Penrose, Hameroff e outros desenvolveram cenários bastante detalhados sobre como isso poderia funcionar. A ideia básica é que a informação seria armazenada em um ou vários microtúbulos, talvez até em múltiplos neurônios. Essa informação, na forma de bits quânticos, qubits, poderia ser armazenada de várias maneiras, como, por exemplo, na direção de polarização das tubulinas individuais. Assim, você teria esses estados quânticos que seriam redes de qubits emaranhados, e eles estariam em superposição. Isso significa que muitas configurações possíveis de um S0S nos qubits existiriam simultaneamente nos microtúbulos. E então algo acontece para colapsar essa superposição, algum tipo de medição que faz com que um único estado seja escolhido entre muitos. É esse momento de colapso que Penrose acredita ser uma espécie de momento protoconsciente. Assim, nossa experiência consciente seria a soma desses momentos, ocorrendo o tempo todo no cérebro. A propósito, Penrose também propôs um mecanismo para esse colapso da função de onda. Ele o chama de redução objetiva, e ela acontece quando a superposição de diferentes curvaturas do espaço-tempo, correspondentes aos diferentes estados quânticos, atinge um certo limite, causando a escolha de um estado quântico. Fizemos um episódio sobre a redução objetiva, caso você queira mais detalhes. A teoria geral é chamada de redução objetiva orquestrada, e a ideia é que o cérebro usa esse colapso da função de onda como parte do seu mecanismo de processamento de informações, o que leva à experiência consciente e também à capacidade de transcender a computação clássica. A redução objetiva orquestrada existe há mais de 30 anos, e francamente, muito poucas pessoas a levaram a sério, e eu diria que a maioria ainda não leva. Alguns não concordam com o argumento Penrose-Lucas, e menos ainda acreditam que estados quânticos coerentes possam persistir por tempo suficiente no ambiente caótico do interior das células. E isso nos leva ao motivo de estarmos falando sobre isso agora. Evidências estão surgindo de que os microtúbulos podem, afinal, exibir comportamentos quânticos interessantes. Em 2013, foi encontrada evidência de que os microtúbulos apresentam ressonância quântica em grande escala, conferindo-lhes propriedades incomuns de condução elétrica de longo alcance, potencialmente, permitindo que funcionem como elementos de memória comutáveis. E, há poucos meses, foi publicado um artigo que dá mais peso a essa ideia. É de Nathan Babcock e Philip Kurian, da Universidade Howard, e seus colaboradores, intitulado Ultraviolence Superradiance from Mega Networks of Tryptophan in Biological Architectures. Esses mega-redes de triptofano basicamente são microtúbulos. Mas, para entender o restante do título, precisamos compreender o conceito de superradiância. Normalmente, se você radia um conjunto de átomos ou moléculas com fótons, cada um pode absorver um fóton, elevando um elétron a um nível de energia mais alto, e depois emitir outro fóton quando o elétron perde essa energia. Quando o fóton emitido tem menos energia, o processo chamado de fluorescência. A desexcitação de muitos elétrons excitados leva algum tempo, pois eles decaem aleatoriamente, um por um, fazendo com que materiais fluorescentes brilhem por um tempo após serem iluminados. A superradiância é um pouco diferente. Ela pode ocorrer quando um grupo de átomos ou moléculas entra em estados excitados como um grupo emaranhado, em vez de individualmente. Isso pode acontecer, por exemplo, se o espaçamento entre as partículas excitadas for menor do que o comprimento de onda dos fótons incidentes. Nesse caso, não podemos dizer qual partícula absorveu qual fóton, e precisamos tratar o conjunto de partículas como um único estado de superposição quântica de todas as possibilidades de absorção. De qualquer forma, se o sistema de partículas estiver em um estado coletivo excitado, ele tende a decair coletivamente, e os fótons são emitidos juntos. Isso resulta em um pico de radiação muito mais brilhante e curto do que a fluorescência comum. Outra forma de entender isso é que a emissão de fótons por um elétron no conjunto estimula muitos outros elétrons excitados de forma idêntica a decaírem, amplificando a primeira onda eletromagnética. Isso, aliás, é exatamente como os lasers funcionam.
A superradiância é como um exemplo reduzido do fenômeno do laser. Portanto, a superradiância é um efeito altamente quântico, e esses pesquisadores afirmam tê-lo observado em microtúbulos reais. Mais precisamente, eles afirmam ter visto superradiância nos aminoácidos de triptofano dentro das moléculas de tubulina quando irradiados com luz ultravioleta. Se isso estiver correto, seria necessário um emaranhamento quântico em larga escala entre moléculas de triptofano ao longo de um microtúbulo. Embora os pesquisadores do artigo não tenham medido diretamente esse emaranhamento ou sua origem, de acordo com seus modelos, a quantidade de luz emitida foi centenas de vezes maior do que esperada pela fluorescência simples, o que só seria possível através de um processo de superradiância. Eles também realizaram várias simulações quânticas para explorar o efeito e descobriram que esses estados excitados e emaranhados podem se estender por longas distâncias ao longo dos microtúbulos, bem mais longe do que seria normalmente esperado em um ambiente como o cérebro. Isso implica que os microtúbulos poderiam, no mínimo, desempenhar um papel na sinalização celular. Por fim, eles descobriram que essa coerência era mais estável quanto maior fosse o microtúbulo e a rede de microtúbulos, o que dá alguma esperança de que esse efeito possa realmente aparecer em um neurônio real. Por outro lado, Penrose e Ameroff estimam que uma boa fração de todos os microtúbulos em todos os neuronídeos do cérebro precisaria estar emaranhada para gerar a consciência humana, e esse nível de emaranhamento macroscópico em um ambiente quente e úmido é bem difícil de acreditar. Então, quais são as implicações disso? Bem, esqueça a consciência. Mesmo que os microtúbulos contribuam para a cognição, podemos estar muito mais longe da inteligência geral artificial, AGI, do que alguns acreditam. Os cérebros possuem cerca de 1014 sinapses. Otimistas em relação à AGI têm dito que seremos capazes de simular a inteligência humana quando tivermos computadores capazes de simular essa quantidade de conexões, o que, segundo a lei de Moore, deve acontecer em breve. No entanto, se os neuronídeos também realizam computação interna com microtúbulos, e há 1 bilhão de microtúbulos por neurônio, computando talvez 1 milhão de vezes mais rápido do que a taxa de disparo dos neurónios, então talvez precisemos esperar bem mais tempo para criar nossa primeira AGI. E, de qualquer forma, se a redução objetiva orquestrada ou algo semelhante for correta, nenhuma inteligência artificial que criarmos no futuro próximo terá qualquer chance de desenvolver uma consciência semelhante à humana. Se quisermos isso, e não tenho certeza se realmente queremos, teremos que construir nossas IAs em computadores quânticos. Depois de uma boa mistura de ciência, filosofia e especulação, é apropriado terminar com um pequeno aviso. O que a superradiância nos microtúbulos realmente mostra é que há, potencialmente, processos quânticos acontecendo no cérebro. Naturalmente, o artigo recente não faz nenhuma afirmação de que isso esteja relacionado à consciência. A consciência só entra em jogo se você aceitar os argumentos de Penrose, Lucas e Ameroff. Vamos deixar para você a decisão de adotar uma posição filosófica sobre isso. Mas devo dizer que sempre fui bastante cético em relação à ideia de Penrose, e isso me fez reconsiderá-lo um pouco mais seriamente, e o mesmo deve ser verdade para outras pessoas. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito para estabelecer que um processamento real de informações quânticas está acontecendo nos microtúbulos e para determinar o mecanismo concreto pelo qual esse fenômeno poderia gerar nossa experiência consciente. Por outro lado, você não sente como se fosse um estado quântico massivamente emaranhado colapsando sob o acúmulo de espaço-tempo superposto?